Bem-vindos ao episódio Arena da Riqueza, esse episódio que inspira, que motiva e traz boas informações para você que é empreendedor, que está na área do empreendedorismo. E hoje o assunto que nós vamos falar é um assunto muito pautado e que com certeza você vivencia no seu dia e buscar orientação é necessário, que é o quê? Buscar o equilíbrio. E, aliás, como assim buscar o equilíbrio, né? Como é que a gente consegue trazer o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional para ter mais produtividade? Então, a gente vai explorar esses assuntos, né? Vamos trazer aqui todas essas informações e para que a gente possa enriquecer ainda mais, estamos aqui com a presença de dois grandes convidados, Otávio Moura. Olá, Michele, tudo bem? Empresário e planejador financeiro. Isso aí. Vamos compartilhar um pouco de conhecimento, de informações. Bora que bora. E Wagner Dias, que tá aí de sorriso de orelha a orelha, hein, Wagner? Tô aqui ao lado desse super empresário, Otávio Moura. Um prazer estar aqui. E hoje eu vou pegar leve, porque a Michele tá na giraia hoje. Tá brava, né, Michele, hoje? Voadora direto. Vamos falar de uma mulher equilibrada hoje. Não, vamos falar sobre emocional, né? Deu certo. Aliás, desculpa, tá bom, Michele? Acho que vocês estão muito atacados hoje. Tá bom, vamos lá. Bom, essa questão da gente trazer o equilíbrio, né? E a gente entender melhor como que a gente consegue trazer essas funções que a gente vivencia o tempo todo e muitas vezes elas se fundem. Porque uma hora você pode estar trabalhando dentro da sua casa, ou começou a trabalhar dentro de casa, ou leva o trabalho para dentro de casa, e como que você gerencia tudo isso? Compartilha aqui com a gente, Otávio, quais foram os momentos que você viu que você precisava entender melhor sobre vida profissional e vida pessoal. Boa, vamos lá. Eu acho assim que você chega nesse momento, né, nunca no início da caminhada. É impossível. O início da caminhada é tração. Se você não tiver consciência que você tem que tracionar no início, você pode perder time. Tá? Mas chega uma hora, e comigo isso aconteceu quando meu filho nasceu. Meu filho foi o corte do negócio. Quando meu filho nasceu, em 2013, eu vinha de uma pegada muito forte. Eu estava rodando o Brasil pela segunda vez. Eu tinha passado em todas as capitais do Brasil já 2 vezes. Uma loucura. Eu ficava mais em aeroporto do que em qualquer outro lugar. E eu não gosto de voar. Não? Não, cara, não gosto. Gosta de pegar trem lá em Duque de Caxias. Cara, eu tenho assim, eu voei muito na minha vida, mas eu não gosto. Mas era a minha rotina, o tempo inteiro. Eu tava no Amapá, eu ia pro Acre, do Acre eu caía pra Brasília, descia pro Rio Grande do Sul, uma loucura. E quando meu filho nasceu, eu parei e foi quando eu refiz a rota. E que rota você refez? Eu botei um propósito da minha vida que eu iria diminuir o meu ritmo para eu não perder alguns momentos da criação dele. Como que você diminui ritmo? Como que você cria essa readequação de rota? Então, é porque o ritmo que você vive, na maioria das vezes, ele não está planejado. Ele só está acontecendo. Então, para você mudar o ritmo, a primeira coisa que você precisa que aconteça é dar essa importância. Aí você recalcula a rota e é impressionante que quando você calcula a rota, você percebe que é possível você fazer praticamente tudo que você está fazendo. Porque você vai começar a jogar um jogo do mais com menos. Porque até então você está fazendo mais com mais. Entendeu? E o jogo do mais com menos cai de novo na palavrinha que eu vou usar aqui o tempo inteiro, cai na eficiência. Eu preciso dar conta de fazer em 1 hora o que eu levei minha vida inteira levando 3, 4 horas para fazer. Isso é normal. E você consegue fazer. A maioria das coisas que você leva 2 horas para fazer, você consegue fazer em 1. Bom, a gente tem um estudo também que aponta que nós, brasileiros, demoramos 1 hora, o que o americano faz em 15 minutos. 15 é isso minutos, mesmo? Em 15 minutos. Ou seja, se a gente não está conseguindo fazer, é que tem gente que está fazendo. Então, a gente tem como acelerar e botar Mas qual é a dinâmica? Acelerador, um turbo aí. A dinâmica que está por trás disso é o seguinte, é que é o valor do tempo. Valor do tempo, como assim? Valor do tempo. Tempo tem valor. Quase tudo na vida tem preço, tempo tem valor. Porque você não consegue pagar mais, tá, pelo tempo. Então, ele já está precificado na entrada. Significa dizer o seguinte, quando o americano nasce, ele já nasce com essa percepção de valor de tempo. Então, o camarada está no fundamental, ele já está precificando a carreira dele, ele já está olhando para muito cenário, na maioria das vezes, para ele ser dono de um negócio e não ser
um funcionário. Eu sei que é clichê isso, que a gente vai falar que tem muita gente hoje que questiona essa dinâmica americana de olhar a vida, que é o capitalista, mas é assim que funciona. Tem coisas que funcionam e dão certo e copiar e se inspirar é o mínimo. O brasileiro, em linhas gerais, a gente não pode, é claro, colocar isso aí como regra, mas o brasileiro, em linhas gerais, grande parte da população está lutando para chegar à sexta-feira, sacou? Para ter o sextou. Eu não estou fazendo uma crítica, eu só estou dizendo que a relação de tempo pode estar atrapalhando o teu resultado. Se a gente está falando de uma pessoa que já é empreendedor, a rotina dela é de segunda a segunda. Se está em início ou se está em projeto novo, você falou, aquela atração, você precisa ali, igual o foguete, né? A boa parte, 80% do combustível do foguete é na largada. Mas qual é a percepção de valor, por exemplo, para o empreendedorismo no Brasil? Principalmente. Eu vou ser dono do meu próprio negócio, por quê? Vou ter mais tempo. Esquece. Eu conto ou você conta? Entende? Que você tem que ter essa percepção de tempo. Porque assim, você não vai ter mais tempo. Você vai ter que saber aproveitar melhor o tempo que você tem. Porque, de fato, nessa... Seja bem-vindo ao empreendedorismo brasileiro. É, isso aí, bem-vindo mesmo, assim, cai na real como que as coisas funcionam. O camarada que está numa CLT da vida, ele a sexta-feira é a linha de corte dele, ele vai parar na sexta-feira e vai voltar na segunda. O empreendedor não vai acontecer assim, pelo menos durante um período, de novo tempo, um período de tempo. Depois, a partir de um determinado momento, piora. Você consegue, se tudo for feito da maneira correta, se tudo for feito da maneira, conforme manda o figurino, e você tiver sorte. Otávio, então quer dizer que conta com a sorte? Sim. Sim, você conta com a sorte. Uma parcela do resultado vai contar com a sorte. Você não pode contar com ela. Trabalha bastante que, se Deus permitir, você vai ter sorte. Exatamente. Você não pode contar com ela, mas ela vai chegar na tua conta. E aí, sacou? Wagner, que comportamentos, que você identifica, que você traz isso nas suas palestras para as pessoas, pode contribuir para que a pessoa tenha essa percepção, né? Porque o Otávio trouxe aqui alguns pontos importantes da eficiência, de você entender o seu momento de vida. E se a pessoa não sabe que momento de vida, o que ela pode usar como base? É descobrir. A primeira coisa é descobrir isso, né? O problema é que as pessoas estão vivendo, Michele, de uma forma assim, igual o Zeca Pagodinho ensinou. Sabe? Deixa a vida me levar. Isso vida é muito perigoso, né? E para ele deu certo, por sinal, viu? Porque ele saiu de um lugar bem ruinzinho e hoje mora na Barra. Só para ele, né? E as pessoas estão vivendo dessa maneira. Então, se nós estamos falando de equilíbrio aqui, tem que conhecer mesmo o que é importante. Sabe que o T. Harv Eker, ele fala isso, que o que impede as pessoas... O tio de quem? T. Harv Eker. Pensei que era o tio do Harv Eker. O Segredo da Mente Milionária. Segredo da Mente Milionária. Tem que explicar tudo aqui, viu? Mas vamos lá. O T. Harv Eker, ele fala, né, que o que impede as pessoas de terem o que elas gostariam de ter é que elas não sabem o que gostariam de ter. Então as pessoas estão vivendo, vamos lá, porque foi programado para isso. Então aqui é um momento ele dá um pause até no nosso episódio aqui. Não é? Um pause na vida e fala, peraí. Se der esse pause, já se inscreve no canal também, né? Boa. Já aproveita. Pause, né, criatura? Pausou, vai lá e se inscreve no canal. Se esse conteúdo tá fazendo sentido, se você fala, peraí, preciso aprender mais, já curte, já compartilha, já manda para pessoas que estão precisando, aí dá esse pause na vida, as pessoas que estão perto de você que você quer bem também. E se não fizer sentido, manda para as pessoas que você odeia, tá bom? Fala, perde uma hora. Toma essa pauleira aí, Mas é importante o seguinte, né? Já que o tema é equilíbrio, a pessoa tem que descobrir o que é importante para ela, Michele. A primeira coisa. Isso que aconteceu com o Otávio aconteceu comigo também. E, qual parte? Que ele falou que o ponto de corte lá foi quando o filho nasceu. O meu minha filha tinha 3 anos, eu tinha 2 empregos, Michele. Acho que nós chegamos a comentar isso aqui nos episódios anteriores, que eu trabalhava no banco e numa fundação, que chama Fundação SEAD. Aí eu trabalhava das 6 a meio-dia no SEAD e da meio-dia e meia às 6h30 no banco. Bom, isso em São Paulo, né? Em São Paulo. Tu comia no caminho, então, tu ia almoçando no caminho. Meio-dia e meio, tu já ia comendo. Comer era uma coisa que a gente não tinha esse luxo, entendeu? Então eu comia no busão, depois quando saía do banco ainda ia pra faculdade. Fazia um lanche. Era o sanduba, era isso que a gente tinha que comer. É uma das vantagens de São Paulo que você compra em qualquer esquina ali, o podrão lá. Né? Então, é assim, e o que aconteceu, Michel? Tá trabalhando pra caramba e lembra, a gente não está fazendo apologia contra estranho, mas nós estamos falando contra a CLT, não é nada disso. Mas nos 2 empregos que eu tinha, Michel, eu não ia realizar meus sonhos. Eu tinha um teto, não adiantava, uma hora vai bater no teto, você não pode trabalhar mais. E eu via que assim, não ia realizar meus sonhos. Aí o que aconteceu? Eu me acostumei. Eu falei, então a vida é isso aqui. Então fala assim, se Deus quiser, uma casinha com uma varanda, alguma coisa. Só que eu estava vendo minha filha crescer na horizontal. Não sei se alguém já viveu isso, que eu saía de casa, ela estava dormindo, e eu chegava em casa, ela estava dormindo.
Então, não tinha essa vida. Aí, fala assim, pô, alguma coisa tá errado. E o maior problema foi quando ela me pediu uma casinha da Barbie. Se alguém tem filhas aqui, vai me entender. E, Michele, eu tinha 2 empregos, não curtia minha filha, ela pediu a casinha da Barbie e eu não tinha dinheiro para comprar. Aí pega. Entendeu? Então eu vi o seguinte, peraí, tá errado, no meu jeito é errado. Foi ali que caiu uma ficha. Aí eu descobri que o que eu estava fazendo estava errado. Então não adiantava trabalhar pra caramba para não ter... você não tá curtindo as pessoas que você ama, e outra, você não tem dinheiro para suprir a necessidade dela. Então, de verdade, eu espero que você que esteja assistindo, você não esteja vivendo isso. Porém, se estiver, aí a gente vai quebrar um pouco o protocolo aqui, ser bem direto. Sai dessa vida, criatura. Entendeu? Não espera muito tempo não, porque a tendência é ficar pior. E foi ali que eu decidi ir para o empreendedorismo, porque eu queria, Michele. Eu entendo que empreendedorismo exige muita dedicação no começo, exige muito estudo, medidas preventivas, medidas corretivas. Você está trabalhando 24 horas por dia. Quando você é empreendedor, você vai numa festa de aniversário de um vizinho, tudo bem, mas naquele momento você está ali antenado a tudo, vendo quem são as pessoas que podem fazer negócio contigo, como que, através do seu empreendedorismo, você pode curar a dor de alguém, como pode fazer parcerias saudáveis. Então você está ligado o tempo todo. Estava nisso. Mas eu descobri que eu precisava de mais tempo com a minha família, porque a gente sabe o seguinte, você tem dinheiro, mas não tem tempo, é burrice. Você tem tempo, mas não tem dinheiro, é estupidez. Então tem que encontrar esse equilíbrio, sim. Cara, e você falando isso aí, cara, me veio uma recordação muito forte. Porque... Mas não tem nada a ver com isso. Não, tem não. Ah, então tá a bom. minha mãe, ela... Também não tenho nada a ver com isso. Quantas vezes eu vi minha mãe falar que a minha irmã mais nova, ela é 10 anos mais velha do que eu. E a minha irmã mais nova... Então, a minha irmã mais nova pro grupo das irmãs, né? Do grupo das irmãs. Agora deu um bug aqui, minha irmã mais nova é mais velha. A matemática deu ruim aqui. Mas tudo bem. Sabe que tem 3 tipos de pessoas, né? Os que são bons em matemática e os que não são bons em matemática, né? E o terceiro, né? Não, são 3... Entendi. Aí... A minha mãe falava muito isso, que a minha irmã, a Cida, um beijo, Dinha, ela estranhou meu pai, cara. Porque meu pai, ele saía, ela estava dormindo, ele chegava, ela estava dormindo. Minha mãe falou isso várias vezes pra mim. Viu? Também. Olha que loucura, Conhecia a filha na horizontal. Aí teve um momento que ela estranhou meu pai, porque ela não via. Isso é terrível, assim, claro, a gente fala, empreendedor vai trabalhar pra caramba? Vai, mas putz, de verdade, se na escala de valores a família tá bem acima, você toma cuidado com aquilo que você tá fazendo e busca esse equilíbrio. E você falou uma coisa importante. Tudo que eu isso. falo é importante, Otávio, Porque assim, tem gente que vai fazer, mesmo sabendo que a família é prioridade, tá? Principalmente os mais velhos, tá? Que já tinha essa concepção de que tem que trabalhar muito. Mas é uma forma de amor, de demonstrar amor. Exatamente. Às vezes, isso acontece muito, tem muitos casais que brigam por causa disso, às vezes ou o homem ou a mulher trabalha muito, mas a forma de demonstrar amor por essa pessoa é trabalhando para suprir as necessidades da família. Só precisa ser bem comunicado isso, né? E tem gente que vai viver e nunca vai perceber isso, né, cara? Aí é ruim. E aí a gente tem aqui várias áreas da vida, né? A gente está falando de vida pessoal e profissional, mas hoje eu colocaria uma terceira que tem um tempo que a gente dedica, que é a internet e seus usufrutos. Como que a gente equilibra isso? Como que você dá a direção exata, sendo que a gente está falando de empreendedorismo e não é nem equilíbrio, é a administração das áreas da vida. Michele, eu acredito assim, a gente precisa de um tempo de lazer, tá bom? Nós precisamos disso, não adianta falar. Eu vejo às vezes pessoas falando assim, quebre sua televisão, ela está roubando as suas coisas. Não, eu sou contra isso. Eu acho que todos nós precisamos de um momento de lazer, sim, até em família, né? Aí fica melhor ainda. Mas sendo mais específico, com a internet, a sugestão é assim, se você quer ser um grande chefe de cozinha, você não vai ficar vendo vídeo do chapeiro do McDonald's. Então, use a internet, e já que vai usar mesmo, para agregar valor àquilo que está de acordo com as suas metas e objetivo. E aí você está conciliando as duas coisas. Mas separa um tempo para lazer. Também é legal ver série. É legal. Eu lembro que tem uma pessoa aí, pública, e falou o seguinte, eu não tenho Netflix, eu não vejo isso, televisão é coisa de pobre. Desceu a lenha mesmo. Aí beleza. Aí surgiu uma série que acho que era Round 6, não sei o que é. Aí ele veio assim, hoje eu vou fazer uma mentoria sobre a série Round 6. Eu falei, como que ele assistiu? Né? Porque as pessoas querem hypar também, né? Querem, vou mostrar o que eu aprendi com aquilo. Então é muita hipocrisia também. Eu, de verdade, quando a gente está falando de equilíbrio, você tem que dedicar um tempo para a família, para espiritual, para intelectual, para profissional, precisa disso.
E essa parte de lazer é muito importante, que é o nosso combustível. Porque senão vai ter burnout, vai ficar louco, vai tomar Rivotril. Burnout, que é isso, Wagner? Palavra em inglês aí. Na minha época era desmaiar. O cara apagou, né? Desmaiou. O cara desligou. Afinal de contas, a gente vai incrementando o nosso vocabulário, né? A gente já falou de várias palavras aqui, né? Que o Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo, né? É mesmo? O maior consumidor de Rivotril do mundo é o Brasil. O nível de ansiedade do brasileiro, ele supera o do ucraniano que está na mesma guerra. Misericórdia. Essa é a ideia. Alarmante. É alarmante, E esses estudos, eles, assim... esses estudos, ele... Mas, assim, então, vamos lá. Aí tem um fundamento, cara. Um fundamento muito legal. Porque, assim, essa ansiedade crônica do brasileiro tem muita relação com, de novo, a expectativa de tempo dele. Ansiedade é excesso de futuro. Exatamente. A ansiedade tem relação direta com o tempo, né? Então, o brasileiro, ele foi formatado para querer tudo muito rápido, né? A nossa necessidade de ter tudo muito rápido, essa precocidade que a gente procura, assim, incessantemente, tira dinheiro de nós, tira tempo, tira tudo, cara, tira tudo. A gente se relaciona muito ruim, muito mal com o fator médio e longo prazo. E o jogo tá exatamente aí. O jogo tá em você se relacionar com esses dois trem, médio e longo prazo. Esses dois trenzinhos. Você vai se relacionar com isso, você vai perceber que tudo faz sentido. Tudo faz sentido. É aquele papo, né, que, uma mulher leva 9 meses para ter o neném, né? E se você botar 2 juntas no mesmo período de gestação, não vai diminuir para metade. Não. E nem vai dobrar o tempo. Tampouco. Vai permanecer 9 meses. Saber se relacionar com o tempo, eu acho que é um dos fatores mais importantes do empreendedor. Você tem que ter essa concepção. Você tem que ter essa sacada. Se você não tiver, você vai sofrer muito, mano. Muito. Mas essa percepção de tempo, a gente está falando de tempo e de valor, como que, se ele nunca parou para pensar ou ele nunca teve essa percepção, fala, peraí, mas como que eu coloco isso na prática? Na prática, o primeiro passo que você dá é ter essa consciência. A prática de tudo que acontece na vida, primeiro, é a aceitação, né? Você tem que aceitar que aquilo faz sentido. Porque tem gente que fala assim, eu digo isso porque como eu estou muito no universo dos investimentos, né? O que você encontra? Na maioria das vezes, um indivíduo que quer ganhar muito em pouco tempo. Adoro. Com risco zero. Melhor ainda. Eu também adoro isso. Só que seria isso um cenário lindo. Não, isso é um conto de fada. Isso é uma brincadeira de criança. Porque não faz o menor sentido você ganhar muito em pouco tempo sem risco. Não faz o menor sentido. Querer eu posso. Então, exatamente. Mas as pessoas querem isso. Aonde nasce essa concepção? Isso é uma concepção infantil. É como o paladar infantil daquele cara que não come alface com 45? Sim, conheço bem. Sacou? É um paladar infantil. Mas gosta de bis. Então, mas gosta de bis, gosta de pizza. Isso não você é uma... fala assim também. Não precisa jogar indireta na minha cara. Isso não é um questionamento. Isso é só uma constatação que você tem que chegar ao ponto de falar assim, peraí, não, mas isso é um paladar infantil, eu posso mudar isso. É a mesma coisa, essa concepção. Você não pode, até os teus 20 anos, né? Ali aquele período, né, que tá naquele momento que muita gente se encontra, que não é um padrão, mas muita gente se encontra que tá levando a vida de boa, acha que nada acontece com ele, tá tranquilo. Aquele cara que chega e dá 3 cambalhotas de cima do telhado pra cair na piscina. Sim. Ninguém faz isso com 40, mano. Mas podia fazer, 40, qual o problema, né? É porque o teu mecanismo de gerenciamento de risco muda. Sacou? E o joelho não permite. Também, então, né? Sacou? Também, né? Então você começa a precificar um monte de coisa diferente. Então, nesse momento, beleza, você tem até a justificativa, tá, de você não entender essa concepção de tempo. Mas a partir do momento, que você começa a jogar o jogo da vida de uma maneira mais séria, e a partir do momento que você vai pro jogo, tá, para ser dono de alguma coisa, para ser gestor, para ser responsável, se você não entender isso, meu amigo, minha amiga, olhando nos teus olhos, cuidado. Cuidado, porque fica pesado o rolê. Eu estava comentando aí, agora me veio aqui a lembrança de um podcast que eu assisti essa semana, que falou o seguinte, nós estamos a 6 meses de 2025. E quando você ouve, né, quando eu escutei aquilo, até chegar a dar um susto, porque você fala, né, já estamos em 2025, e a gente está falando de questão de tempo, de trazer essa percepção. Então, se você parar para pensar que meio ano já se passou, e se foi bom, se foi ruim, não faz a menor diferença, porque já passou. Agora, esse meio ano para frente
faz e fará toda a diferença da maneira que você tratar a partir de agora. Se você está nos acompanhando aqui no podcast, né, e tem mais um monte de episódio, né, volta lá e assiste, tenho certeza que você vai ter... Curte, compartilha e comente. E você tenho certeza que para você vai ser excelente trazer aqui muitos insights, muitas vivências, para você poder, a partir de agora, trazer essa melhoria e fazer desse ano o melhor. A gente está na metade do ano, né, finalizando junho já, então a gente já está aí na reta final, para o final de ano, só que o que você vai fazer a partir de hoje é que vai fazer a diferença e que vai trazer o resultado, ou boa parte do resultado que você está buscando. Hashtag fica a dica. É isso aí. Bom, como a gente tem vários arsenais no nosso dia a dia, a gente tem tecnologia a nosso favor ou contra, enfim. Otávio, o que você usa no seu dia a dia que é externo, que te ajuda a ter esse controle do tempo, esse gerenciamento do tempo, para trazer essa validade do tempo em termos de agregar valor? Cara, eu não sei se eu vou ser um padrão, meu, pra galera. Porque assim, ó, eu não consigo conceber a ideia da desassociação. Da quê? De falar assim, ó, algumas pessoas elas desassociam. Não, a partir das 18 horas eu viro a chave e eu não quero mais pensar em nada de trabalho. Eu, tá, não consigo ser assim. Eu sou constante o tempo todo em tudo. Então, para mim... ler um e-mail 1h da manhã, se eu estiver acordado, não fere meus princípios. Por isso que eu falei, talvez eu não seja referência para você. Talvez você precise virar a chave a partir de um determinado momento e desligar tudo que você está fazendo para você poder começar a viver uma nova vida durante o período do dia. Eu não consigo ser assim. Eu sou o tempo inteiro. Aí cai nesse negócio de série, cara, por exemplo, porque o que acontece? Eu assistia muita televisão. E como eu comecei a reconfigurar isso, o que eu comecei a fazer? Hoje eu assisto menos televisão. Eu assisto bem menos televisão. Quando você assiste, qual é o teu critério? Então, quando eu assisto, é automático. Eu não consigo virar a chave e para fazer uma coisa e ter contato com uma coisa que não tem nada a ver com o meu dia a dia. Eu vou para algo que tem relação. Então, eu gosto muito de filmes, por exemplo, tá? Que contam histórias reais. Eu gosto de filme de empreendedorismo. Dificilmente, por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? Hoje eu vou assistir um filme de terror que não tem nada a ver com o meu dia a dia. Eu não crio essa distância. Eu estou sempre próximo, caminhando próximo do meu dia a dia, próximo do que eu estou fazendo. Mas isso é uma situação que eu criei. Eu fiz isso consciente. Então, todo momento que eu estou no celular, por exemplo, teve um período que eu estava assistindo muito comédia, não, como é que é? Pegadinha. E eu gosto pra caramba. De novo, talvez não faça sentido pra você. Eu parei e pensei assim, caramba, mano, eu tô gastando 1h do meu dia assistindo pegadinha. Você é comediante? Porra, eu não ganho dinheiro com pegadinha. Aí é difícil. Aí, você entende? Eu fui criando essas lógicas. Por exemplo, eu boto um fone de ouvido e tem gente que coloca um fone de ouvido e passa metade do dia ouvindo música. Eu criei uma lógica para isso, para o meu cotidiano. Eu falei, peraí, mas eu não sou músico. Eu vou ouvir podcast. E você vai reconfigurando conforme os teus valores, vai reconfigurando conforme o que você espera. Porque, na minha opinião, não existe certo e errado, existe consequência, mano. Existe consequência. E eu estou no meio de um projeto agora absurdo, muito grande, tá? No meio de uma formação, dando aula e desenvolvendo um monte de coisa. Eu preciso cuidar do meu tempo, mano. Porque o tempo que passou não volta. Então, se eu tô com fone de ouvido, eu tenho que levar em consideração o que eu tô ouvindo. Porque senão eu desperdiço tempo. E tempo é o maior ativo. Entende? Como é uma série de situações que você vai conscientemente validando ou invalidando. Por isso que eu bato na tecla. Não existe certo, não existe errado. Você tem que olhar para o resultado que você acha que precisa ter e ver se esse resultado se aproxima mais de você todos os dias. Se você não conseguir mensurar isso, cara, aí você tem que se preocupar. Mas aqui você está falando de uma situação do trabalho. E até trazer esse equilíbrio de vida pessoal. O que você usa no seu dia a dia? O que você traz para trazer... Se traz para trazer é ótimo, né? É legal. O que você faz para trazer essa harmonia entre as atividades, entre as partes da vida, como atividade física, enfim, relaxamento, enfim, qual que é
o teu hype? Então, talvez eu tenha que mudar nisso, talvez eu tenha que desligar essa chave, porque eu não desligo, meu. Eu não desligo, eu não consegui chegar nesse nível de você parar 1h da manhã pra meditar, sacou? Ficar ali. Não consigo. Mas a hora da meditação não vai ser esse horário mesmo. Então, assim... Eu medito, da 1 às 7. Da 1 às 7, né? Então, assim... Em berço esplêndido. Cara, por exemplo, uma das maiores paixões da minha vida, quem me segue sabe disso, é fazer cruzeiro. Putz, eu achava que era a Michele. A Michele é a maior. Eu abri uma das maiores. Agora mandei bem, Magro. Agora, vamos lá. Ganhou uma estrelinha aí, ganhou uma estrelinha. Então, assim, eu amo fazer cruzeiro. E, pô, tem uma galera gigante, cara, que eu faço cruzeiro há mais de 10 anos, anualmente, né? Aí, quer dizer, pô, tem uma galera que entra no cruzeiro e fala assim, ó, beijo, só te vejo daqui a 20 dias, quando a gente vai pra Europa, pra 25 dias, não quero te ver mais. Pô, mano, não consigo, velho. Eu não fico, né, obviamente, como a minha rotina normal, tá? Mas eu dou uma olhada, cara. Eu dou uma olhada, meus clientes sabem que eu estou em cruzeiro, meus clientes de consultoria, né? Eu tenho cliente fora do Brasil que tem fuso horário, todos eles sabem que eu vou estar em deslocamento, mas todos eles sabem também que eu vou estar dando uma olhada. Aí entra essa questão. Na minha concepção, isso é um modelo mental que eu criei, que eu não desassocio a minha vida pessoal da minha vida profissional. Eu não separo. Elas estão caminhando juntos, porém, eu tenho a preocupação de não deixar uma em cima da outra como prioridade. Deu para entender ou não? Ficou confuso? Tá claro. Tá claro demais. Pelo menos para mim tá, então não tem jeito. Mano. A questão é, essa sua filosofia de vida, que é uma filosofia de vida, ela traz para você que aprendizado? Ela traz para mim o aprendizado do mais com menos, ela traz para mim o aprendizado que eu tenho que ter eficiência absurda. Cada dia que passa eu tenho que ser mais eficiente, porque senão eu vou trabalhar, demais. Eu não quero trabalhar muito, porque quanto mais a minha idade avança, mais eu vou ter dificuldade de fazer coisas que eu fazia anteriormente. Então eu preciso focar 100% em ser mais eficiente o tempo todo. O tempo todo. Então o que eu levava 5 anos atrás, um dia para fazer, o meu foco é daqui mais algum tempo levar 1 hora. Como? Eu não sei. Eu não sei como. Mas você vai descobrindo. Aí você entra nessa questão de gestão de recursos, gestão de pessoas. Você vai descobrindo. Né? Tem um momento que você quer fazer tudo. Você fala, a gente estava conversando sobre isso agora. Cara, mas para que pagar uma pessoa para fazer isso? Na minha cabeça já é claro que vale a pena pagar. Né? Aí você está falando, não, deixa eu só aprender que eu faço. Não, eu não quero que você faça, pelo amor de Deus, vamos pagar uma pessoa. Baseado no que eu estou te falando. Tem coisas que se eu aprender, beleza, né? Eu vou estar usando aquele serviço. Mas se eu ensinar alguém, eu estou usando meu tempo para produzir outra coisa, enquanto aquela pessoa está produzindo A, eu estou produzindo B, ou seja, estou expandindo. É porque você só ganha escala quando você tira da sua mão e leva para uma terceira. Sem isso, você não tem escala. Você não vai conseguir ter escala fazendo tudo, conquanto existam momentos que você vai ter que fazer tudo. Bom, o que seria escala? Porque a gente trouxe uma palavra nova no contexto aqui, mas como assim escala? Para a pessoa que está nos ouvindo, como que eu posso escalar? Na prática, fazer mais com menos. Fazer mais com menos. Escala é mais com menos. Ponto. Acabou. Toda vez que você estiver fazendo mais com menos, você está fazendo escala. Vamos lá. Eu vou falar do mercado que eu estou atuando agora muito forte. Agora não, nos últimos anos. É mercado de leilão de imóveis. Tá? Você vai lá e compra um imóvel pagando R$1 milhão. Esse imóvel você poderia comprar um similar no leilão pagando R$200 mil. Você ganhou 80%, você ganhou escala. Porque te sobrou 80%. Você fez mais com menos. E eu fiz uma compra não tradicional. Não. Esquece a compra. Só estou usando uma referência de exemplo. Toda vez que você fizer mais com menos, você está alavancando. Você está criando escala no seu negócio. Então, se você tem que fazer uma planilha de Excel, você é o mestre do Excel. Tá. Quanto te custa para você poder entregar essa demanda para alguém fazer para você? Se ela faz, você faz uma outra coisa mais importante. Você está ganhando escala. É terceirizar. Pronto. Fica mais fácil. Em linhas gerais, é você fazer mais com menos. Em momentos de você vai terceirizar, mas é fazer mais com menos o tempo todo. A escala está aí. Se você não fizer isso, você não tem escala. E se você não tiver escala, o rolê vai ficar pesado. Porque você vai ter que fazer tudo o tempo inteiro. Vai chegar uma hora que você vai falar, meu Deus, eu não aguento mais. E o sextou, muitas vezes, é resultado dessa concepção. Porque você não criou escala, não delegou, está tudo sobre as tuas costas e você fica implorando a Deus para chegar à sexta-feira.
Você passa uma semana pensando na sexta, chegar na sexta, não sabe muitas vezes o que vai fazer, aí quer fazer de tudo, quando vê, chegar na segunda, tem que começar tudo de novo, tá ali já, como diz lá na minha terra, esgualepado. Que eu tô na vibe agora de, pra mim, acabar sexta, sábado, domingo. Uma coisa só. Eu vou virar essa chave pra mim. Eu tenho cá comigo que todo dia é segunda-feira, porque segunda-feira é o primeiro dia da semana, é o dia das oportunidades, é o dia do recomeçar, então todo dia... É o dia do regime. Todo dia eu faço o regime. E você quer ver? Todo dia eu faço atividade física. Ó, boa, assim, muito legal a sacada, porque eu tô numa vibe que eu quero fazer todo dia como segunda e sexta-feira. Sabe por quê? Porque eu entendi que o meu coração não para de trabalhar no final de semana. Ele não sabe que é final de semana. Né? Eu não paro de respirar porque é final de semana. Então, por que eu tenho que parar as outras atividades? Por que eu tenho que... são coisas só de final de semana. Pô, eu quero comer alguma coisa gostosa ou diferente. Eu posso comer no dia que eu quiser, não só no final de semana. Não vive uma vida de final de semana, de 2 dias. Então, esse, na verdade, Michele, já que o tema é equilíbrio, esse é o equilíbrio, entendeu? Você não precisa ser um matemático para chegar e falar assim, não, a minha vida é equilibrada, na segunda eu faço isso, na terça... Não é assim que funciona. Eu diferente do Otávio, eu já posso assistir filme de terror, por exemplo. Sabe por quê? Porque a minha vida é palestra. O teu contexto é diferente. É diferente. Você tem que criar essa diversificação. Preciso disso. Eu preciso ficar ligado. Aí fala assim, o belo separou da mulher. Eu tenho que saber dessas coisas. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Por exemplo... Não quero criar nenhum problema aqui, mas eu odeio o Big Brother. Eu acho aquele meio insano. Mas eu tenho que ver. Você acredita? Mas faz parte. Porque eu preciso... Porque você não está vendo como espectador. Não. Você está vendo como profissional. Eu, como criador de conteúdo, para fazer uma analogia daquilo, como se encaixa no dia a dia. Porque ali você tem uma análise comportamental ferrada, né, mano? Exatamente. Imagina? É isso. Mas aqui tu trouxe uma coisa muito legal, Wagner. Eu não é porque eu coisa muito legal. Não é porque eu não gosto que eu não vou assistir aqui. Como o Otávio falou, tem um cunho profissional, tem um interesse profissional. Exatamente. Mesmo que eu não goste. E outro exemplo que eu dou, por exemplo, nas palestras. Hoje eu moro em Balneário Camboriú e nem todas as minhas palestras são em Balneário Camboriú, tá no Brasil todo, às vezes em outros países. A pessoa ficou um mês na Europa, né? Um mês na Europa, né? Essa vida. Outro nível, né? E olha que loucura, foi um mês, né? E no total foram 11 palestras. Um mês tem 30 dias. Então eu consigo conciliar isso. Puxado, mas não foi exaustivo. Não foi, porque, você viaja, você curte, você come comida nova, conhece gente nova, lugares novos. Então, eu consigo. A minha profissão, eu sei que não dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, mas a minha profissão permite isso, eu conciliar o lazer, o esporte, a gastronomia, tudo isso com o meu trabalho. Então, por isso, eu agradeço a Deus. E o que você viu, né? Esse mês que você passou na Europa, que seria, você fala assim, o europeu tem uma característica que é bacana a gente ter. Disciplina, Michele. Disciplina. E isso é assustador. É diferente. Sabe essa cultura que a gente tem no Brasil? Vou marcar as 2 para começar às 2h30? Eu não vi lá isso aí, não. Marca 2, a gente começa às 2, entendeu? Fala, tá tudo certinho, você chega, as coisas estão organizadas. Eu vou dar um exemplo, né? Eu fui andar de transporte público lá em Luxemburgo, que por sinal é gratuito, né? Loucura isso. Aí tá lá, que horas passa? 11h34 chega o trem lá. E ele chega 11h34. É assustador, assim. Então a gente vê, né? Por outro lado, Michele, a gente vê outra coisa, que quando traz para o âmbito pessoal mesmo, da essência, o ser humano é igual, entendeu? Sim, você está falando de pessoas. O ambiente, ele exerce uma influência. Então, se eu sei que todo mundo é pontual, eu não vou me dar ao luxo de atrasar. Coisa que a gente atrasa, por exemplo, São Paulo. 1 hora de atraso, o que a gente fala? Trânsito. Sempre teve trânsito, o cara sabe que tem trânsito, então sai antes. Não, e tem alguns lugares que chegar na hora é meio que ridículo. Eu já vi isso. Mas falou meio-dia, você chegou meio-dia, que absurdo. Falou, né? O natural é chegar atrasado. Então, é muito ruim isso, muito ruim. Mas quando a gente traz para a essência, a gente vê a mesma coisa. Não importa se o cara está empreendendo aqui ou na Bélgica. Ele vai ter que trabalhar, vai ter que abdicar, vai ter que abrir mão de algumas coisas. E isso, principalmente no começo, a pessoa tem que ter consciência disso. Sabe que toda vez que a gente vai falar sobre metas lá específica, temporal, alcançável, significante, a gente fala tudo isso. Poucos profissionais colocam uma coluna ali, Michele, que é o que você perde. Então, a pessoa tem que estar disposta a isso. Num primeiro momento, eu quero realizar esse sonho, sim, o que eu perco? A hora que ela sabe aquilo que ela vai perder, se torna mais fácil esse processo. Por exemplo, vou fazer um regime, eu vou ter que perder algumas coisas? Você vai perder, Michele, porque, por exemplo, comer chocolate é um prazer, tomar uma cerveja é um prazer, coca, pizza, tudo isso é um prazer. E o momento com as pessoas também. E a pessoa fala assim, tá bom, eu quero ter esse corpo. Você está disposto? O que você... eu tomo, sei lá, 1 lata de coca por semana. Meu irmão, está disposto a tomar 2 por mês? Vamos fazer isso? Vai perder esse momento?
A hora que a pessoa entende isso, ela começa a encarar esses desafios com mais tranquilidade. E para ser empreendedor? Para ser empreendedor é a mesma coisa. Por exemplo, a gente fala, empreendedor, ele é empreendedor, ele não está empreendedor. Verdade. É diferente. Tem que adequar o verbo. Tem que adequar o verbo. Então ele sabe que ele é full time, é 24 horas por dia. Então fala assim, às vezes, meu irmão, vai ter uma festa junina lá do seu afilhado, você não vai poder ir. Entendeu? Porque você está num processo de construir alguma coisa grande. Então, aí entra aquele conflito que muitas pessoas têm, porque quando faz a escala de valores, ele coloca lá, espiritual, familiar, profissional, beleza. Tem gente que quer ser empreendedor, mas não abre mão de ir no culto ou na missa. E, às vezes, vai precisar fazer isso. Entendeu? Então, ela tem que entender direitinho o que ela quer e o que ela está disposta a perder. Na hora que ela entende isso, fala, tá bom, estou disposto a abdicar disso, fica mais fácil o processo. E o que você faz na sua rotina ou no seu dia a dia, seja o uso de uma tecnologia, uma atividade física, enfim, algum processo que você utiliza, que você faz e que você ensina para buscar e trazer esse equilíbrio? Michele, assim, olha, principalmente quando eu vou ensinar alguma coisa, eu gosto de ensinar pelo exemplo. O Norman Vincent Peale fala, nada é mais confuso do que pessoas que dão bons conselhos, mas péssimos exemplos. Repete essa frase. Nada é mais confuso do que pessoas que dão bons conselhos, mas péssimos exemplos. Então, se quer liderar, quer fazer alguma coisa, tem que liderar pelo exemplo. Não adianta ficar falando um monte de coisa, não faça isso e a pessoa acaba fazendo. Então, hoje, como a gente está numa pegada de ensinar o pessoal a se comunicar bem, ir para o palco, falar em público, e eu falo da importância da leitura, eu coloquei essa meta para mim de ler. Eu tenho um aplicativo lá 12 minutos, então eu sei que não é leitura, é ouvir, mas aí depois você vai lá e clica e vai para o livro para pegar as partes mais relevantes. Eu coloquei isso de pelo menos um livro por dia, em 12 minutos. Tá legal? É um audiobook? É um aplicativo. Maravilhoso aplicativo, 12 minutos. Eu já Muito vi, bom. mas não sei se é aplicativo, é pago, é gratuito? É pago. Tem a versão gratuita, mas tem que pagar, não tem jeito. Bom, eu acho que tem até uma versão no YouTube também. De audiobook por tempo, não tem? Não sei, já que estamos falando do YouTube, não perca a oportunidade de clicar no sininho, se inscrever no canal e recomendar para os amigos. A Arena da Riqueza. O que o Wagner falou agora foi super mega importante. Mas então, o que eu faço é isso, Michele. Assim, o Otávio falou de ouvir, Eu também ouço bastante. Audiobooks, tenho feito isso, mas eu tenho procurado alguma coisa que seja de acordo com aquilo que eu vou ensinar. Então, eu não vou ficar ouvindo Harry Potter. Entendeu? Por quê? Porque não é o meu business. Não é. Não tem relação com o teu dia a dia. Não tem, mas eu estou procurando alguma coisa e falar, vamos dar um treinamento sobre comunicação. Eu tenho procurado ouvir algo que fala sobre comunicação. Aquela coisa de falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. Eu tenho estudado um pouquinho sobre isso. E como que vocês dois percebem essas informações que vocês trouxeram, das escolhas que vocês fizeram sendo absorvidas pelas pessoas do entorno de vocês? Nossa, que pergunta complexa, Michele. Repita. Tô igual aquela 3 horas da tarde. Repita. 15 horas. Como que o quê? A escolha que vocês fizeram, do estilo de vida, das questões de trazer esse equilíbrio, como que isso tem afetado as pessoas no entorno? Eu vou responder primeiro e depois eu deixo o Otávio desenvolver. Primeiro, Michele, eu não escolhi essa profissão, sabia? A profissão que te escolheu. Foi loucura, por isso que eu admiro as pessoas que têm esse planejamento, falam, eu vou fazer isso. De verdade, eu admiro mesmo. No meu caso, não. Eu tinha uma escola de inglês e aí eu motivava meus alunos ali a não desistirem, que senão eu estava lascado, tem um prejuízo danado. E eu tinha que passar em todas as salas de aula para motivar os alunos para continuarem. E um dos meus alunos era diretor da empresa Melhoramentos, acho que a gente até contou isso aqui uma vez. E aí eu fui ver, eu não sabia o que era uma profissão, não sabia nada disso. E aí, a hora que eu tomei a decisão, que a hora que um cara falou quanto que é, e eu falei, vocês pagam? Eu não sabia. Você vai pagar para eu falar? Cara, assim, a gente paga. E eu não sabia nem cobrar, não sabia nada. A hora que eu vi que aquilo era uma profissão, aí eu fui estudar, Michele. Aí não tem jeito, eu fui fazer faculdade de pedagogia, fui fazer PNL, coach, fui lá para Madrid fazer o Firewalker. Então, eu vi o seguinte, primeiro, eu gostei daquilo, isso é uma condição muito importante. Fala, você vai ser um empreendedor, mas você gosta do que você faz? Porque senão, irmão, procura outra coisa. Eu não estou naquela coisa de poliana, de falar, não, procure alguma coisa que te dê prazer e você não vai trabalhar o resto da vida. Mesmo naquilo que você gosta, é complicado. Eu lembro do Romário, um dos melhores jogadores do mundo. Ele falou que ele odiava treinar. O Ronaldo, o fenômeno, odiava treinar, mas treinavam. Então, mesmo naquilo que você é apaixonado pelo que você faz, alguma coisa no processo você não vai gostar de fazer. Hoje, por exemplo, eu odeio negociar o valor da minha palestra. Odeio.
Eu passo para a Andréia, ela que faz isso, eu não gosto de negociar isso. Mas como eu vi que eu gostava daquilo, era legal, eu resolvi estudar. Falei, eu vou fazer disso uma profissão. E aí, graças a Deus, deu certo. Mas, e para finalizar e passar a palavra para o Otávio aqui, eu ouvi uma frase de Albert Einstein. A gente, às vezes, vê na internet e não sabe se é verdade também. Né? Depois eu ligo para o Einstein lá no céu e pergunto para ele. Mas a frase era o seguinte: todo equilíbrio, pelo simples fato de ser equilíbrio, é instável. Então, a vida de uma pessoa equilibrada não é assim. Né? Às vezes a gente fala, aquela pessoa é equilibrada. Não. Uma pessoa equilibrada é que um dia ela está muito brava, nervosa, igual a Michelle está hoje, quebrando tudo, jogando a caneca na cabeça do Otávio. O outro dia está bem pra caramba, aí está feliz, aí está triste, está preocupado. Isso é equilíbrio. Faz parte do jogo, isso aí mesmo. É equilíbrio mesmo, né? Assim, estava... Não, uma pessoa linear tem que tomar cuidado com ela. Está morta. Tem que tomar cuidado. Aquela pessoa que está brava todo dia, afaste dela. Aquela pessoa que está motivada todo dia é louca. Porque tem dia que a gente não vai estar bem. Então, você empreendedor, primeiro, reconheça isso. Hoje eu não estou legal. E isso é bom. Sabe, estar no presente, ter a consciência de qual que é a sua vibe, qual que é a sua motivação, qual que é a sua energia, qual que é o seu estado mental. É importante ter essa consciência. E aí a sua vida fica mais fácil quando você se percebe. Porque o resto é consequência daquilo que você está sentindo. Isso aí. Muito bom. Eu sei. O que eu falo depois disso? Fala, é verdade. É verdade. Concordo. A sua leitura do entorno em função das suas escolhas. Leitura do entorno em função das minhas escolhas. Eu já fiz 3 vezes a pergunta. A gente vai entender até agora. Faz tempo que eu esqueci. Não, porque você trouxe, né? O Wagner trouxe a situação dele. Você trouxe a sua filosofia, a sua questão de escolha de vida. Como que isso... Porque quando a gente decide alguma coisa, a gente faz alguma coisa por inspiração ou por admiração de alguém, que a gente vai falar sobre isso cria um reflexo. E esse reflexo, você vê que leitura que isso produz, porque você se torna uma outra inspiração para outras pessoas. Tá. É assim, ó. Para agora, para 100%. Quem sou eu para questionar a Michelle no dia de hoje? Então hoje não, tá doido. Assim, ó. Um pouco diferente do Wagner, eu planejei muito o que eu ia fazer na vida. Claro que chegou uma hora que você, saindo de onde eu saí, não tinha como planejar. De onde que foi mesmo, fazendo Otávio? bem um rolê. Fala aí de onde você saiu, São Otávio. João de Meriti, no Rio de Janeiro. Né? Aquelas quebradas de baile funk, eu fui em tudo, velho. Só as cachorras. Não, isso aí já foi depois, já. Isso aí, quando você vê na TV a parte do Rio de Janeiro, assim, que não é notícia boa, é lá naquela... É lá que ele tá. Então, assim... Então, claro, tem um momento que você pega o que tem, vai trabalhando no emprego que chegou, tudo mais. Mas eu consegui fazer um planejamento para dizer assim, ó, eu quero entender bem o mercado financeiro, quero compreender bem, quero saber quais são os caminhos que se toma para poder chegar nos lugares, né? E a partir dali eu fiz um planejamento. A partir desse momento, quando você planeja, aí realmente talvez isso fique mais claro, sacou? Pelo planejamento, talvez isso fique mais claro. O que você precisa fazer para poder alcançar no tempo que você estimou, porque é claro que é uma estimativa, né? Não tem como você dizer que vai acontecer no tempo que você quer, mas aí você começa a planejar. Quando você faz isso, a configuração, na verdade, ela fica mais clara. Então, talvez seja essa a situação. O que hoje, por exemplo, o que eu tenho como objetivo? Né? Ensinar, por exemplo, meus filhos esse modelo de configuração. De novo, não estou dizendo que é o correto. A gente não está falando de correto e de incorreto. É porque tem muita gente que olha, né, no preto e branco, no certo e errado, no sim ou não, e você não pode carregar esse tipo de estima, meu. Porque você se torna uma pessoa muito direita ou esquerda. Esquece isso. E eu não estou falando de política. Esquece isso. Raul Seixas tem uma música que ele fala assim, não tem certo nem errado, todo mundo tem razão. O ponto de vista é que é o ponto da questão. A sabedoria traz a interpretação nas entrelinhas. Quem dirá falar que essa é uma coisa ou outra coisa? Só eu posso fazer. Aí você vai chegar na tua conclusão de como que você vai conduzir as coisas para poder alcançar o que você quer. E dá-lhe. E agora tem um detalhe. Você precisa, acima de tudo, mensurar resultado. Você vai fazer dieta? Beleza. Um exemplo. Beleza, show de bola. Quanto? Qual é o resultado da dieta? Eu quero emagrecer 2 quilos por semana. Pronto. É isso aí. É isso aí. Se não estiver acontecendo,
Tá errado. Tá errado. Na primeira semana não deu certo? Faz um review. Ou desiste. A maioria Por que você vai desistir? A maioria Já vai nesse desistiu do caminho. objetivo na primeira Desiste, semana. né? Ah, não deu certo. Aí eu diria assim, ó, se você não consegue com 2 quilos em uma semana uma simples dieta, o que você consegue na sua vida? Misericórdia. Racha, pum. Dá pra botar uma musiquinha aí? Enquanto não seja tão simples assim, não, pra maioria das Vou pessoas. pegar o chicote do Não, Sheldon. não é uma questão de ser simples, é uma questão de reflexão. E a gente vai, quando a gente para pensar, a gente começa a ter as respostas. Fala, poxa, eu me precipitei, tem que ser 2 quilos no mês. Então, a Mas gente é vai legal fazendo quando esses faz ajustes. isso, quando se adapta. Isso é equilibrar. Né? É legal, porque claro que às vezes a gente tem o fruto da expectativa. Eu não queria 2 quilos, eu queria 10 quilos na primeira semana. É óbvio, né? Porque é o fruto da expectativa. Mas quando a gente traz para a realidade, e como o Otávio falou, começa a mensurar, tudo fica mais fácil. Então, no empreendedorismo, fala, beleza, o que você quer, criatura? Eu quero ganhar $1 milhão no primeiro mês. Aí eu pergunto pra você, quantas vezes você fez $1 milhão? Então, aí tem um monte de coisa. Fala, Não, tá e bom, tem um mas detalhe, é possível, Wagner. você vai conseguir? Baseado em quê? Você tem produto para vender, serviço? Não, e você falou uma parada muito, assim, que tem um peso Sim, muito grande sempre sobre que eu essa falo é situação. muito importante. É que é o seguinte, tem gente que quer muito resultado sem sacrifício. Tem gente que quer muito resultado fazendo só o que gosta. Esquece, amigão. Esquece, amigona. Não Seria vai ser lindo, assim. né? Seria lindo. Não vai ser assim. Eu não vou me comparar ao Romário e o Fenômeno, mas eu odeio treinar, meu. Eu odeio treinar. Academia, pra mim, é uma parada que, sem exagero, cara, todo dia que eu saio de casa pra ir pra academia, eu falo, mano, você vai. Você vai, porque a sua vontade não vai prevalecer, porque a minha vontade não ir. Todo santo dia. Todo santo dia. É assim que você sabe, é assim que funciona. Mas o meu psicológico tá adaptado. E eu vou. Eu não tô nem aí, meu. E aí entra a palavrinha que o Wagner Dias trouxe. Qual é a palavrinha que faz você ir pra academia? Fazer o que tem que ser feito. Disciplina. Disciplina. E isso, pronto. Palavra, meu, que cada dia que passa eu tô mais conectada nela, meu. Porque eu cheguei Porque à conclusão se você tivesse que, que ter motivação pra ir na academia, Mas é uma vai. coisa louca, Michele, porque no começo é mais motivacional do que físico. porque a motivação acaba. Mas se você fizer isso constantemente, se torna um hábito. E aí é legal que você acaba fazendo. Eu vou te falar, eu amo academia. Todo dia? Não. Também não ama tanto assim, Não né? dá pra amar todo dia. Né? Tem dia que tá frio, tá chovendo, você acorda meio Mas resfriado, e daí? aí a disciplina a gente que tá dando conta. um exemplo, né? Claro que é um parênteses aqui no todo, mas eu vou dar o exemplo. Exercício físico, academia. Se você me colocar numa esteira, eu acho que eu não consigo caminhar 15 minutos, correr 15 minutos. Não consigo. Correr? Pô. Caminhar. Pronto, Caminhada. caminhar. É. 15 minutos. Não consigo. Se você me colocar numa quadra de tênis, Michele, que é muito mais carga, muito mais explosão, muito mais velocidade, de verdade, eu fico 2 horas ali jogando. Tênis Bonito. ou qualquer atividade com raquete? Não, é tênis mesmo. Nem beach tênis eu gosto. Tênis mesmo. Eu vomito o pulmão, sabe? Assim, dói tudo, mas eu jogo. Porque o prazer ali está inserido naquilo. Então é importante a pessoa ter essa habilidade de entender. Você tem um objetivo? Tem. Só que às vezes para esse objetivo tem vários caminhos. Né? Isso aqui está meio complicado, eu vou acabar desistindo que eu me conheço. Procura outro, até se adequar. Essa habilidade de fazer perguntas, ela tem que ser uma condição sine qua non para um empreendedor. Faz as perguntas que te levam ao teu objetivo, mas desistir está fora de questão. E o que te conecta mais na disciplina, Otávio, a cada dia que você estava falando? Bom, na disciplina, eu tenho algumas pessoas que eu sigo, tá? Assim, Boa. estruturalmente 2 pessoas. Eu já falei aqui uma vez e agora vou dar nomes, né? Eu curto muito a mentalidade dos Navy SEALs. A mentalidade desses caras. Eu sou um cara fanzaço. Tá? Navy SEALs americanos. É a Marinha Americana, tá? O treinamento, os camaradas que passam pelo treinamento da Marinha Americana, tudo mais, é o grupo de elite dos Estados Unidos. E assim, o que eu entendi ao longo do tempo, meu, que esses caras falam muito, é que são pessoas normais, mano. Ah, não são, não. Não são, Otávio. Então, vale, Não se são. você falar isso pra eles, são. mano, eles te trucidam. Tem um lugar lá que está escrito Sabe por assim, quê? ó, o dia mais fácil da nossa vida foi ontem. Então, mas sabe o que acontece? Eles são pessoas normais que resolveram não se acomodar, mano. E Mas eles deixam isso muito claro. Mas isso fazem deles pessoas especiais. Até no treinamento ali, Otávio, que a gente vê as coisas que os caras passam ali, não sei o número, talvez você saiba, mas mais de 80% não consegue chegar lá. Ixi, muito mais. Então, não sei os 6% a média de eficiência. Então não são normais. Tá, Os caras são então- acima da média, então, de resistência física, de determinação, de controle emocional. É complicado. Então, ó, isso é muito legal. Claro Porque, que é, assim, eu ó, que falei. Olha que bacana. Até para eles ocuparem a função, né, do grupo de elite mais temido do mundo, eles precisam ser assim. O que eles deixam muito claro é que isso não é um privilégio.
Isso é fruto de uma escolha. Concordo com Aí você. Não é entra, dom. Não é dom. O cara nasceu com isso. Concordo não contigo. é dom. E se não é dom, está diante de qualquer pessoa que queira fazer. Sim. Aí você colocou por terra, essa questão deles não serem normais, porque eles são normais, só que são pessoas que querem muito aquilo que Eles eles podem ser colocaram normais na vida. na questão física, na questão anatômica, mas a resistência, a resiliência, a determinação desse povo é acima da média. Então, de novo, é acima da média porque eles fazem 15 horas por dia o que a gente não faz. Pronto, é isso aí. Isso Entendeu? faz eles serem... Há quanto tempo? Então, é isso que eu tô dizendo. É que assim, o cara é determinado em uma coisa. Se você fizer 15 horas por dia, cara, de exercício físico, você vai ser um cara anormal. Então deixa eu falar uma coisa que eu li. Se é verdade ou não, não sei. Que a maioria deles, tem problemas familiares. Não, mas tá correto. 92% vão separar. Então, o nível de exigência é muito alto. Fazendo essa analogia dos CEOs com a sua vida de empreendedor, vê se você está disposto a isso. Então. Né? Às vezes o cara chega e fala assim, eu quero ser um CEO. Tá bom, meu irmão, você vai separar da sua mulher. Aí o cara fala, sim ou não? Né? É a hora que ele vê. Aí entra o equilíbrio. Agora você como empreendedor, você vai abdicar de toda a sua vida em fruto de um negócio por causa de dinheiro? Será que vale a pena? Então, a gente convida aqui, a gente é bem transparente quando a gente fala de arena da riqueza, estamos falando de equilíbrio. Fala o seguinte, vamos ganhar dinheiro? Claro que vamos, mas qual que é o preço que você vai pagar para ganhar esse dinheiro? Você está disposto a passar um mês longe das pessoas que você ama? E eu estou falando de um mês que eu fiquei agora na Europa, fala, é gostoso? Claro que é, mas eu estava sozinho. E a minha profissão, Michele, é igual o Cuco. Já viu o Cuco? Uhum. Que aí tem a palestra, eu saio lá, Cuco, dou o show e volto pro hotel. E aí eu estou sozinho de novo. Fala, então tem alguns perrengues que a gente passa? Claro que tem. Na sua vida de empreendedor, quando a gente fala do equilíbrio ali, o que é importante? Espiritual, intelectual, financeiro, familiar, social, que valor que você dá ao dinheiro. Você vai construir esse dinheiro? Quão disposto você está a abrir mão das coisas que são prazerosas para você? São várias questões, né? E aí você vai encontrando os seus equilíbrios e os seus porquês. Exatamente. Nessa tua jornada, Wagner, quem que você usa e tem usado como inspiração, personalidades vivas ou não, enfim, que você... Eu não falei as minhas não, viu? Eu não falou ainda, vou voltar aqui. Que você usa hoje para trazer tudo que você comentou aqui no podcast. Estão vários, na maioria das vezes relacionados à minha profissão. Quem? O Tony Robbins é uma dessas pessoas. O Kevin Trudeau, que é um cara que mudou a minha vida, pouco conhecido aqui no Brasil. Tem o Simon Sinek, que eu gosto muito dele. O Chris Gardner é um cara que tem uma história maravilhosa. Então tem algumas pessoas que eu modelo. Mas eu gosto muito também de fazer analogia com coisas que são mais populares, como o futebol americano, por exemplo. Eu amo o futebol americano. Eu vejo aquilo, Michele, eu falo para todo mundo. A gente tem o Tom Brady lá, que é o ex da Gisele Bündchen, né? Que, o cara... jogou em alto nível até os 40 e poucos anos ali. O cara, ele foi fera mesmo. E eu gosto de usar essa analogia, né? Ele pega e fala uma personalidade, fala, conhece esse cara. Então fala, tá bom, o que ele fez para chegar até aqui? Ele pagou um preço alto também. Ele resolveu continuar jogando. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Principalmente problemas matrimoniais, né? Mas teve problema no casamento porque ele resolveu se dedicar mais 2 anos à profissão. Então, olha o que aconteceu, né? Não sei se para ele isso era importante, se ele já queria isso, não sei, não vale a questão aqui. Mas volta a falar isso. Eu tenho algumas pessoas que eu admiro e todas essas pessoas, Michele, se eu olhar e for analisar direitinho a vida dele, tem algum aspecto da vida dessa pessoa que essa pessoa sofreu. Ou no financeiro, ou no profissional, ou no físico, ou no matrimonial. Não é o robô, né? Não adianta falar assim, olha, a vida dessa pessoa foi só assim. A gente tem um exemplo aqui do Ayrton Senna, que é uma pessoa amada por todos os brasileiros, né, que perdeu a vida buscando a excelência ali, alguma coisa, mas eu achei ele não sei quantos anos ele morreu, na verdade eu não sei. 30 e... Foi 31? Não sei, mas eu sei que ele viveu mais do que algumas pessoas com 80. Ele deixou um legado, é uma pessoa que inspira a gente até hoje. Ele foi intenso. Foi intenso. Então, mas todas as pessoas, e aí eu gostaria que você, empreendedor, não se culpasse muito, não fosse tão rígido com você. Porque alguma área da nossa vida, não adianta falar assim, eu sou perfeito em todas as coisas. Obrigado. Eu sou perfeito em tudo aquilo que eu faço, não sei o que. Não, alguma coisa não vai estar legal, mas aí que está o equilíbrio, entendeu? Eu fico muito longe da minha família, tudo bem, mas a hora que eu estou junto, aí é igual o Otávio, assim, eu sou intenso. Vamos divertir, vamos empurrar um outro na piscina, vamos brincar, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa.
Então, sabe que qualquer pessoa que eu estiver modelando, eu não posso olhar e buscar alguma coisa negativa na vida daquela pessoa para criticar. Não. As pessoas têm as suas fases, são excelentes em algumas coisas e algumas deixam a desejar. Exatamente. E você, Otávio, quem são as suas inspirações? Pessoas, programas, livros, enfim, leitura que você trouxe e traz para sua vida? Então, nesse momento, 2 pessoas me inspiram bastante porque estão bem alinhados com o que eu estou fazendo e que eu quero que aconteça. Dias? Não, Wagner não tá sempre, pô. Então, tá 20 anos esse Wagner cara. Dias já é de carreira. Carreira. Mas Joe Coco e David Goggin. Esses 2 caras, eles têm, assim... Porque o que acontece, galera? Bom, são os 2 Navy SEALs americanos, né? São 2 Navy SEALs americanos, eles têm uma história dentro tanto da Marinha Americana como no empreendedorismo muito forte. Mas assim, uma coisa que eu aprendi com esses caras e que me virou uma chave muito forte foi o seguinte, é que, por exemplo, ir 5 dias para academia deixa um ser humano anormal em comparação a um outro ser humano que não consegue ir 1. Sacou? Tipo... Sacou, Michele? Entendeu? Sacou mesmo? Tua cara é de não. Sabe que eu conheço sobre expressão corporal, né? Tá, então vamos lá. Repita. Vamos lá. Para algumas pessoas, você ir 3 vezes para academia, 3, você é um anormal. Elas não conseguem conceber a ideia de irem 3 vezes. Tá? Para um outro grupo, 5 vezes deixa você um ser humano, um ET. Imagina em 7 dias na semana. Então, o que eu quero dizer com isso? A mentalidade dos Navy SEALs é a seguinte, eles só acreditam que eles chegaram aonde chegaram porque eles deixaram um pedaço da carne no meio do caminho. Que nem todo mundo está disposto a deixar e está tudo bem. Mas qualquer um que se dispuser vai chegar lá. Então, quando você entende isso, é muito legal, porque você vê, que você não precisa ser bom, você não precisa ter habilidade, você não precisa ter estudo, você não precisa ser bem dotado, você não precisa... Nada, cara, nada. É só estar disposto a deixar um pedaço no meio do caminho. E esse pedaço vai doer demais, mano. Vai doer Esse pedaço aí seria o quê? O pedaço de tudo que você imaginar. Você vai deixar um pedaço de tempo, você vai deixar assim, você vai abrir mão da sua família, um monte de coisa. Porque tem uma palavra que é muito... E agora a gente vai falar, a gente está na reta final, agora vamos terminar o episódio e pode continuar depois. Tem uma palavra que eles usam que é muito questionado, principalmente pelo brasileiro. Eles falam assim, se você não for obsessivo pelo que você quer, você não vai conseguir. Viu? Como não são normais? Mas você é obsessivo por aquilo que você quis. Mas é alguma coisa. Eles escolheram aquilo, né? A diferença foi só daquilo que foi escolhido. Escolheu. É isso aí mesmo. Então, no final das contas, se você não for obsessivo pelo que você quer, você não vai chegar, meu. Eu acredito que todos nós somos obsessivos em algumas coisas. A questão é que a gente não traz o equilíbrio nas partes. Não, Michele, a gente... não é questão de equilíbrio. É que nós... Como não? É o tema do podcast? Então, agora eu vou questionar todo o podcast. Vamos lá. Você não vai ser obsessiva naquilo que você percebe que dói muito. Claro que e você não está disposto a fazer. Porque você ignora aquilo. Pronto, foge da dor. Agora muda essa dinâmica. Que é esse o ponto que eu tenho buscado entender dentro dessa mentalidade deles. Que eu, como psicanalista, eu sou meio louco nesse aspecto. Eu quero entender a lógica. A lógica da mentalidade dos caras. O Navy SEAL, como esses caras, eles configuram a mente deles para serem obsessivos por aquilo que eles não querem. O papo é o seguinte: Otávio, eu não gosto de voar. Então é isso que eu vou fazer. Eu não gosto de pular, eu tenho medo de pular de paraquedas. É isso que eu vou fazer. Eu falaria que não gosto de pizza. Pronto. Então é isso que você não vai fazer. Então aí ferrou. Entendeu? Então assim, esses caras, eles desenvolveram essa lógica, essa psicologia reversa que diz o seguinte: olha, você tem que fazer aquilo que você não gosta o tempo inteiro. Aí você vira a chave. Mas aí, Wagner, você vai deixar a pista porque você tem um objetivo. Se você não tiver, você continua. Então, essa é a questão de tudo. É saber o que eu quero, qual que é o objetivo maior. Né? O resto está no meio aqui, a gente abre mão. A questão é, para viver o que quer viver, tem que fazer o que não quer fazer. O que não quer fazer, é isso aí. E aqui, para a gente já ir se encaminhando para os finalmente, a gente trouxe várias questões. E a gente falou muito entre linhas a palavra mentalidade, mas o equilíbrio que a gente trouxe aqui... Eu até queria colocar na mesa para a gente finalizar esse nosso episódio. Bora. Se a palavra mentalidade, ela faz sentido e permeia todas as nossas falas aqui. Porque a gente está saindo de um estágio de buscar equilíbrio. A gente descobriu que o equilíbrio não é um equilíbrio, uma coisa que se mantém estável. A instabilidade nos acompanha. Qual que seria o ensinamento que a gente tira aqui dessa conversa hoje?
Bom, primeiro que eu já gostei que você falou mentalidade e não mindset, que eu odeio quando falar meu mindset, uma bobagem sem tamanho. É que quando a gente fala muito as línguas, a gente se atrapalha nas palavras. Bobagem, mentalidade. Mas é isso, Michele, tudo começa aqui, entendeu? É o poder da mente que a gente tem. E quando o exemplo aqui que nós demos foi academia, mas é lógico que nós estamos fazendo uma analogia com a vida do empreendedor. O que a gente tem que colocar na cabeça é aquilo que eu quero, aquilo que eu estou disposto a perder, o que eu não quero perder, o que eu vou abrir mão, você programar a sua mente para isso. Eu acho que quando a gente sabe exatamente, assim, olha, rapidinho, vou dar um exemplo. Eu morava em São Paulo e eu ia para um camping que era 63 quilômetros de São Paulo. Quase todo final de semana eu ia para lá. Pegava a Marginal, Castelo Branco, 63 quilômetros, demora, né? Beleza, mas tá bom, chegava. Aí passou um tempo, Michele, eu comecei a dar aula em Bauru, que era 400 quilômetros de São Paulo. Eu pegava meu carro, de repente eu olhava, já estava no camping, estava rapidinho. Falei, já passou aqui, beleza. Passou outro tempo, eu fui num lugar lá, acho que era Marília, mais longe ainda, Bauru estava pertinho. Exatamente. Então é o que a gente fala, quando o objetivo na sua cabeça está lá na frente, tudo que está aqui se torna menor, consequentemente mais fácil. Então programe a sua mente para algo grande, porque o que tiver no caminho você encara com mais facilidade. Uau, muito bom. Top. Eu sei, foi eu que falei. Então, posso dar uma prática agora para você? Tá na sua vez, manda ver. Mensurar como que está a sua mente? Bora, isso é importante. Isso é pesado. Mano. Bora. Vai lá no teu Instagram e pesquisar. Explorar. Lá no Instagram, o algoritmo da rede social mostra quem você é. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Não, é só você ir lá e ver quais são os assuntos que vão aparecer de sugestão para você. Aqueles assuntos são os assuntos que você literalmente representa. Ah, tá bom. É o que eu mais procuro, o que eu mais vejo, o que eu mais curto. O explorar no Instagram, o algoritmo é isso. Ele traz pra gente aquilo que a gente vê com mais frequência. Então o algoritmo entende que você gosta daquele conteúdo. E logo ele vai trazer mais. O que você vê com mais frequência é o que você é. Ponto. Tá. Muda a tua percepção, reconfigura a tua mente. Eu vou achar que eu sou pastor, então, que ultimamente eu tenho feito muita analogia com a Bíblia, ter pego muita Exatamente, é isso mesmo. É isso aí. Então, você é empreendedor, vai lá no Explorar do Instagram e vê quais são os assuntos relevantes. Todo mundo com o celular na mão agora. Estão ali, presente para você. De alguém, vão descobrir o que eu vejo Pronto, muito. O Mark Zuckerberg resolveu o seu problema e deu para você o caminho de quem você está sendo. Valeu, Marcão. Se tornando. Valeu, Marcão. Tamo junto. Depois tu patrocina aqui, viu? Patrocínio básico. Uma coisa que eu faço no Instagram para trazer esse controle de tempo, né? Uma ferramenta que o Instagram tem, muita gente não sabe. Então, vou aproveitar e vou compartilhar aqui. Você tem uma função de otimizar o seu uso no Instagram. Então, eu determinei que eu posso ver o Instagram por 20 minutos direto. Passou 20 minutos, ele aparece uma mensagem, ele fecha o Instagram e fala assim, você já fez esses 20 minutos. Você quer continuar ou não? Eu ainda dei a opção de eu posso sair, ir lá e finalizar. E tem alguma opção que ele encerra sozinho. Você não pode mais voltar. E volta depois de quanto tempo? Aí você cria as suas configurações. Ou você pode configurar, por exemplo... Isso é bom para filho adolescente que não sai do Instagram e Isso é bom para todo mundo que usa a internet e não para pensar no que está fazendo. A gente está falando aqui de administração do tempo, controle do tempo, enfim, dar valor ao tempo. Então, o meu tempo no Instagram ele é cronometrado. Passou daquele tempo, ele me tira. Se eu não me tiro, ele me tira. Muito bem, Marcão. Valeu. É nóis. É nóis. Então, são funções que a gente consegue usar e trazer, né, de controle. Porque você falou, tem momentos que vai fazer pausa no dia. Que você vai trazer essas questões. Mas eu vou ficar 2 horas ali vendo a vida dos outros? Misericórdia. Então, se eu estou na internet hoje, eu estou produzindo ou estou consumindo? E aqui eu estou agregando valor ou tirando valor ao meu tempo. É melhor ver o YouTube Arena da Riqueza. Boa, Ana Lagoa. Curta, compartilha, encaminha, faz o escambau de roda. Aqui é um momento para você se inspirar, buscar conhecimento e informação e melhorar ainda mais a sua veia empreendedora. Seja ela, né, se você já está num negócio, já está desenvolvendo, está começando, está expandindo, você sempre tem o que buscar e aprender. E para a gente finalizar, Otávio, o que você dá de conselho para as pessoas que estão assistindo aqui? Falar assim, esse é o caminho que eu fiz e deu certo, validando tudo que a gente falou aqui. Eu pensei que já tinha dado esse conselho. Dá de novo. Vamos de novo, vamos lá então. Aqui, olhando para olhando para essa câmera aqui. Então vamos lá. Primeiro passo, você tem que saber muito bem o que você quer. Se você não sabe, relaxa, faz parte do processo também não saber. Tá? É assim mesmo que funciona. Depois que você descobre o que você quer, seja obsessivo. Ponto. Por isso você tem que saber muito bem o que você quer, porque o preço vai vir junto. Tá? Não existe almoço grátis. E é exatamente essa configuração que eu criei na minha vida
Né? Para poder, sei lá, falar, me tornar o que eu me tornei. Não, para poder viver a vida que eu tenho. E pronto. É assim que eu vivo, é essa configuração que eu criei e esse é o meu modelo mental para poder alcançar o que eu quero. Legal. E para ti, Wagner? Sabe que no meu WhatsApp está escrito assim, descubra o que você quer e não desista até conseguir. É uma coisa. Mas junto com isso, eu falo que veja se aquilo que você quer está linkado, está de acordo com os seus valores. Isso é importante. Ver assim, o que eu quero? Eu quero ganhar tanto. Tudo bem, mas o que você está disposto a fazer isso? Então faz uma escala de valores ali. Hoje, se você der um Google, você vai ver quais são os valores primordiais, né? Fala de espiritual, social, pessoal, familiar, financeiro, intelectual. Tem tudo isso. E coloca uma escala ali para você. O que é importante? O que vem em primeiro, segundo, terceiro lugar? É a hora que você vê aquilo que você quer e faz um link com os seus valores e o seu propósito, fica mais fácil o seu processo de conquistar aquilo que você quer. E aproveitando, já compartilha aí seu Instagram. Wagner Dias com W, Wagner Dias Palestrante. Clica lá e manda um beijo que eu retribuo. Otávio, qual é o seu Instagram? O pessoal quer te acompanhar, Instagram, seguir? YouTube, tudo. otaviomoura.financais, que não tem cedilha na rede social, Financais. Muito bem, pessoal. pessoal. E o da Michele? O meu é @Michele Tolazzi com 2 E igual pizza no final, fica mais fácil. E o Arena da Riqueza é um episódio que passa aqui no YouTube, você encontra também no Instagram e no TikTok. A gente tá até no TikTok. E na TV BC. E também na TV Mocinha, aqui de Balneário Camboriú. Bom, pessoal... Tá certo, produção, essa informação? Claro que tá. TV Mocinha. Corretíssima, a produção falou. Top. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um episódio. Eu sou Michele Tolazzi, tive o prazer de estar junto com Otávio Moura e Wagner Dias aqui hoje, compartilhando e trazendo aqui esse conhecimento sobre estratégias poderosas que nós empreendedores precisamos buscar, e é um assunto que ele não finda, né? Você teve essa informação hoje aqui e ela perdura, porque o equilíbrio entre vida pessoal e profissional não é um fim. É uma jornada e todo dia também a gente está buscando isso. Então, muito bom. Nos acompanhe. Tem mais episódio pela frente e a gente se vê daqui uma semana, que toda semana tem conteúdo novo aqui no YouTube. Então, beijo pra você, fica com Deus. Curta, compartilhe, comente e esparrame essa informação que vai fazer bem pra você e pra todas as pessoas.